Bom, é o seguinte, tá calor pra caralho e eu tô com o ventilador aqui do lado. Se tiver fazendo muito barulho, perdão, mas é impossível gravar sem essa porra. Enfim, bora pro vídeo. E o vídeo de hoje é meu rei dos jogos com um deck que eu tava com muita vontade de montar. Quando montei, fui jogar Ranked, peguei rei dos jogos e agora eu tô trazendo. Demorei até um pouco pra montar, mas é o deck de BA Infernoid, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o rei dos jogos. Tá aqui, ó, aqui meu rei dos jogos com 8 vitórias seguidas. E é isso. Vamos pra decklist. Bom, a decklist é essa aqui, tá? 30 cards e tem que rodar 30 cards. Você pode fazer uns maracutaia aqui pra tentar rodar menos, mas dificilmente tu vai conseguir rodar com 20, 22. Acho que se você conseguir diminuir algumas cartas aqui, você consegue rodar com as 27, 28. Mas eu tô usando 30. Então vamos lá. É um BA, não tem muito segredo, tá? É um Burning Abyss com Infernoid. Como isso tem sinergia? Vou explicar pra vocês. Primeiro vamos falar das cartas de Burning Abyss, tá? Burning Abyss é um deck mais conhecido aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos de Burning Abyss. Tanto na primeira vez que veio, depois que veio a Tour Guide, depois que veio a Beatriz. Acho que eu tenho uns 4 vídeos de BA. Então é um deck já conhecido no canal. Mas vamos recapitular o que o BA faz, né? Os monstros de main deck do BA, eles têm o seguinte efeito. Cada um tem 2 efeitos, mas eles têm um efeito em comum pra cada monstro. Que é o seguinte, se você não controlar magias e armadilhas, você pode dar Special Summon do seu bicho da sua mão. Ou seja, todos os seus monstros BA, se você não controlar magias e armadilhas, você consegue dar Special Summon deles da mão, diretamente da mão. Além disso, se você controlar um monstro que não seja um monstro Abismo Ardente, um monstro BA, você destrói o seu monstro. Resumindo, se você tiver um Infernoid no campo, e você der Special Summon de um monstro BA da sua mão, ele vai ser destruído automaticamente. Para você controlar um monstro BA, pelo menos os de main deck, você só pode controlar monstros BA no campo. Além do efeito de se invocar, todos os monstros BA também têm um efeito quando cai no cemitério. E você ou invoca ele por invocação especial, ou ativa esse efeito. O Skarm, quando cai no cemitério, na sua fase final, se esse card ainda estiver lá, você pode adicionar um monstro de trevas do tipo demônio de nível 3 do seu deck à sua mão. O Seer, quando cai no cemitério, você pode escolher um monstro BA no seu cemitério e invocar por invocação especial. O Farfa, se ele cai no cemitério, você pode escolher um monstro do campo e banir até a fase final. O Libic, invoca por invocação especial um monstro de trevas do tipo demônio de nível 3 da sua mão, com os efeitos negados. A Alit escolhe um monstro com face pra cima do campo e nega os efeitos até a fase final. O Rubik não tem esse efeito, ele é basicamente só um regulador. E o Barbar, se cai no cemitério, você pode banir até 3 cartas Abismo Ardente e dá 150 de dano de efeito pra cada carta banida. Esses são os monstros de main deck, tá? Eu uso 3 do Skarm, 2 do Seer, 1 do Farfa, que são os principais, e uso 1 do Libic, 1 da Alit, 1 do Rubik e 1 do Barbar, que são basicamente pra ter monstros BA de nome diferente pra você que tá conseguindo fazer jogadas. Partindo agora pro extra deck, temos 3 monstros do arquétipo que fazem o seu deck rodar. Na verdade, 2 fazem o seu deck rodar e um terceiro é mais ali pra uma ferramenta que o seu deck tem. O primeiro deles é o famoso Dante, tá? Você faz ele utilizando 2 monstros de nível 3 e ele tem o seguinte efeito. Uma vez por turno, você pode associar uma matéria dele, selecionar um número de 1 a 3 cards e depois enviar esse número de cards do topo do seu deck para o cemitério até a fase final desse turno. Esse card ganha 15 de ataque para cada card enviado pro cemitério dessa forma. Ou seja, ele é uma ferramenta para você estar conseguindo enviar cartas do seu deck pro cemitério. Além disso, ele fica com 2.500 de ataque. É um ataque relativamente alto para você estar finalizando os jogos, tá? Além disso, esse card de atacar ele é colocado em posição de defesa na fase final da fase de batalha. E se esse card for enviado pro cemitério, você pode escolher um card de Abismo Ardente no seu cemitério, exceto este card, e adicionar sua mão. Lembrando que não é exceto o Dante, é exceto este card. Se você tiver um Dante já no cemitério e outro Dante cai no seu cemitério, você pode buscar o Dante que já estava no seu cemitério e voltar para este deck, tá? Então, umas interações aí que o deck tem. Então ele é a sua principal ferramenta para estar enviando cartas para o seu cemitério, que vão ser respectivamente os seus monstros BA, que vão ativar efeito, e também os Infernoides, que já eu falo deles também. Agora eu vou falar de outro monstro do arquétipo, que é a Beatriz, a Dama Eterna. A Beatriz, Dama Eterna no Exit, que você faz utilizando 2 monstros de nível 6, você pensa, meu Deus, como eu vou fazer ela nesse deck? Ah, se você já joga de BA, você sabe como esse deck funciona. Você também pode invocar a Beatriz por invocação Exceed ao enviar um monstro Abismo Ardente da sua mão para o cemitério e depois usar um monstro Dante como matéria. Você transfere as matérias e o próprio Dante como matéria para a Beatriz, tá? Se invocar desta forma, o seguinte efeito não pode ser ativado nesse turno. Que efeito é? Uma vez por turno, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card e enviar um card do seu deck para o cemitério. Qualquer card. Ou seja, tanto monstro, tanto magias e armadilhas, tá? Além disso, se a Beatriz é destruída por um card do oponente enviado para o cemitério, seja por batalha ou por efeito, você pode invocar por invocação especial um monstro Abismo Ardente do seu deck nacional, ignorando suas condições de invocação. E que monstro normalmente a gente traz? O 5 do arquétipo, que é o Virgil, a estrela de pedra do Abismo Ardente. Você também consegue fazer ele normalmente utilizando o Rubik e qualquer monstro nível 3, que ele é nível 6, né?
Faz a matemática básica. Você só pode controlar um Virgil, e uma vez por turno você pode descartar um card de Abismo Ardente e depois escolher um card que seu oponente controla, ou no cemitério dele, e embaralhar no deck. Além disso, se esse card no campo for destruído em batalha por efeito de card e enviado para o cemitério, você compra uma carta. Você pode usar este efeito de Virgil uma vez por turno. Simples e fácil o efeito Virgil, né? Agora beleza, você quer enviar cartas do seu deck para o cemitério. Show! Por que você quer fazer isso? Por quê? Porque você tem os monstros Infernoid. E os monstros Infernoid fazem você ter mais volume de jogo do que um BA normalmente teria. O primeiro deles é o Decatron. O Decatron é mais um normal summon do seu deck, tá? O Decatron, quando ele é normal ou special, você pode enviar um monstro Infernoid do seu deck para o cemitério, exceto o próprio. E se isso acontecer, aumenta o nível desse card em um valor igual ao nível desse monstro enviado. E se isso acontecer, o nome desse card se torna o nome original desse monstro e substitui esse efeito pelos efeitos originais desse monstro. Ou seja, a normal special dele, você vai enviar um monstro Infernoid do seu deck para o cemitério. Quais monstros temos aqui, tá? O primeiro é o Harmadik. O Harmadik, ele é mais importante na decklist pelo fato dele ser nível 3. Ou seja, comba com o deck em si, porque você consegue fazer Dante com ele. E fazer Dante com ele é uma jogada que você tem nesse deck, tá? A primeira coisa que você tem que entender dos monstros Infernoid é que eles não podem ser invocados por invocação normal. Os monstros Infernoid, eles só podem ser invocados por invocação especial. Alguns da mão ou do cemitério. Esses níveis pequenos aqui, 4, 3, 2, eles só podem ser invocados da mão. Os níveis que tem um nível maior, é como esse e esse, também podem ser invocados por invocação especial do cemitério, tá? Banindo um monstro Infernoid, eles se invocam banindo o monstro Infernoid da mão ou cemitério. No caso do Harmadik, você precisa só banir um. Além disso, para você conseguir fazer Special Summon dos seus monstros Infernoid, a soma de nível dos monstros do seu campo tem que ser 8 ou menor. Vocês têm que ficar ligados nisso, que vocês podem acabar fazendo misplay. Ou seja, se você olhar para o seu campo, somar todos os níveis de seus monstros e dar 8 ou menor, você consegue dar Special Summon de um monstro Infernoid da sua mão do cemitério. O Harmadik precisa banir um só, e qual é o efeito dele? Uma vez por turno, você pode escolher um monstro no campo e destruir. E esse card não pode atacar no turno que tiver esse efeito. Além disso, o Harmadik também tem outro efeito. Uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode oferecer um monstro como tributo e depois escolher um card no cemitério do seu oponente e banir. E isto é um efeito rápido. Ou seja, texto pra caralho, né? Eu sei. Mas o Harmadik, ele basicamente é um removedor de monstro e um DD Crow ambulante. E além de ele servir como material para você estar fazendo Dante e etc. O Patrulheiro é a mesma coisa, tem os mesmos efeitos. A única diferença é que ele é nível 4 e que o efeito dele de destruir, você não destrói monstro, você destrói magia e armadilha. Eu uso uma cópia dele pelo fato dele ser nível 4, tá? Aí às vezes dá uma travadinha na sua mão. Mas ele é importante você rodar um, por causa da trap que já chegou nela. O Antra também tem os mesmos efeitos desses aqui, tá? Você também invoca ele banindo o monstro. Você também no turno do seu oponente, você pode tributar ele, banir uma carta do cemitério do oponente. Só que o efeito dele o efeito dele diferente é o seguinte: uma vez por turno você pode escolher um card com fácil para cima que sua oponente controla e devolver ele pra mão. Por que ele é importante no BA Infernoid? Você às vezes não vai ver essa carta sendo rodada no Infernoid puro, mas no BA Infernoid ele é mais importante. Por quê? Por causa do nível dele. Ah, mas ele é nível 2, não comba com seu deck. Sim, ele em si não comba, mas o Decatron dando Normal Summon Special e enviando ele pro cemitério, comba. Porque o Decatron é nível 1, vai enviar ele pro cemitério, 1/2, o Decatron fica nível 3, você consegue dar Special Summon do Harmadik, Decatron, Harmadik, você faz Dante, e aí você sai jogando. Por isso, ter uma cópia dele é importante, tá? E agora os bosses do deck. O primeiro dele é o Seitsemas, ele é nível 7, ele tem o mesmo efeito de não poder ser Normal Summon, você já conhece os monstros Infernoid, só que a diferença é que pra invocar ele, você pode invocar tanto da sua mão ou do seu cemitério, quanto do seu cemitério, banindo 2 monstros Infernoid. Os pequenininhos aqui, ó, só são 1. O de nível 7 são 2. E qual é o efeito dele? Se esse card atacar um monstro do oponente, esse efeito pode ser ativado no final da fase de batalha. Bana um card no campo sem dar alvo. Cara, o Seitsemas é insano, tá? Esse bicho aqui é muito bom. Muito bom mesmo, ele é melhor do que eu pensava. Ele é melhor do que eu imaginava. Porque o efeito dele faz você criar uma pressão no campo muito boa, tá? Porque você bate com ele e no final do turno você vai banir uma carta sem dar alvo. Ou seja, tu bate com ele e fala pro oponente: cara, bate, beleza. O que você tem pra fazer? Tô batendo. Se você deixar essa porra bater, show. Eu vou tentar tirar algum monstro seu, mas na fase final ainda vou banir uma carta sua sem dar alvo. Então, ele põe uma pressão muito boa. Além de que ele tem 2.600 de ataque e às vezes você finaliza jogos com ele. E ele também tem o efeito de se tributar o monstro pra banir uma coisa do cemitério do oponente, tá? Só que o efeito dele de se tributar é durante o turno de qualquer duelista. Enquanto os monstros pequenos só podem ser no turno do seu oponente, o Seitsemas pode tributar um monstro e banir uma carta do cemitério do oponente no seu turno e no turno do oponente. E agora o boss final do deck,
que é o Deviate. O Deviate tem os mesmos efeitos dos monstros de Infernoid, tá? Não pode ser normal sumo, ele deve ser invocado por invocação especial da sua mão ou do cemitério, a mesma coisa que os Seitsemas. Esses monstros de nível maior também podem ser invocados do cemitério, tá? Só que diferente dos Seitsemas, você não bane 2, você não bane 1, você bane 3 monstros pro Deviate entrar. Isso porque o efeito dele é o melhor de todos. Que é o seguinte, quando ele é invocado por invocação especial, você pode destruir todas as magias e armadilhas no campo, exceto Cards Vácuo. Mas aí não vai adiantar muito aqui, tá? Ou seja, esse bicho entrou, ele põe pressão em muitos decks de armadilha. Que ele entrando, ele vai destruir geral. E isso é bem bom. Além disso, como se isso não fosse bom o suficiente, uma vez por turno, quando o efeito de outro monstro for ativado, efeito rápido, você pode oferecer um monstro como tributo, negativação, e não tá bom por aí, né? Você bane o monstro. O Deviate é insano, tá? Você pode também querer utilizar o outro boss do deck, que é o Onunco, tá? O Onunco, ele é o contrário do Deviate. O Deviate entra, destrói todas as magias armadilhas e nega efeito de monstro. O Onunco é diferente. O Onunco entra, destrói todos os monstros e nega magia armadilha, tá? Mas eu não achei necessidade dele não. Eu achei mais interessante o Deviate. E se você rodar ele, o Deviate pode começar a pesar e não ficar tão interessante, tá? Então essa quantidade eu achei interessante. E agora vamos para a principal carta de Infernoid, que é a Trap. A Trap, ela diz o seguinte, tá? Você envia uma magia armadilha vácuo da sua mão ou do campo com face para cima para o cemitério. E você invoca por invocação especial até 3 monstros infernoides do seu deck, cuja soma de os níveis seja exatamente igual a 8, ignorando suas condições de invocação. Vamos lá. Se invoca, você enche o seu campo de monstro infernoide. Normalmente o que você faz? Você acessa essa trap através da magia, tá? A magia diz o seguinte, você descarta uma carta e adiciona um card de magia armadilha vácuo do seu deck à sua mão. Essa é a própria magia, tá? E além disso, você não pode invocar monstros por invocação normal especial pelo resto desse turno, exceto monstros infernoide. Além disso, ele tem um efeito aqui de, se o monstro infernoide seu batalhar, você pode enviar ele pro cemitério e banir o monstro que ele tá batalhando no seu monstro infernoide. Mas isso aqui você quase não usa. Mas o importante dela é que você descarta uma carta e busca a banquete. Você seta a banquete diz, envia uma magia armadilha vácuo da sua mão do campo com face para cima para o cemitério, para ativar o efeito dela, é o custo. Você ativa ela enviando a própria magia que você usou para buscar a banquete. Então você já consegue fazer um combo sozinho aqui com a spell, tá? Normalmente você quer a trap no deck, para você buscar com a spell. A carta que você quer ver mesmo na mão é a spell. E vamos lá, você invoca até 3 monstros infernoides do seu deck cuja soma seja 8. Normalmente você vai invocar um Decatron, um Patrulheia e o Harmadik. Aí totaliza 8. Só que às vezes você vai abrir com Patrulheia. Quando isso acontece, você invoca um Decatron e os Seitsemas. O Decatron vai entrar e você normalmente vai enviar para o cemitério o Deviate. Por que eu falo normalmente? Porque às vezes você vai abrir com o Deviate. Ou você vai enviar o Deviate para o cemitério pelo efeito do Dante. Então, essas jogadas podem variar, tá? Mas aí, no cenário ideal, você vai invocar o Decatron, vai invocar o Patrulheia, vai invocar o Harmadik, você vai ativar o efeito Decatron e enviar o Deviate para o cemitério. Fazendo assim você ter um negate de monstro, porque o Decatron copia o efeito do Deviate. Ou seja, quando o seu oponente tiver o efeito de monstro, você pode ativar o efeito do Decatron, tributar o próprio Decatron, ou esses dois aqui, e negar esse efeito de monstro e banir um monstro. Além disso, o Patrulheia e o Harmadik também são interações de turno do oponente, porque eles podem se tributar ou tributar outro monstro e banir uma carta do cemitério do oponente. Dá um DD Crow. Cara, contra Salamangreat isso é relevante, contra Galaxy isso é muito relevante, contra vários decks, esse DD Crow que o deck dá é bem forte, tá? Então é mais uma interação que o deck gera, só o lado infernoide do deck. Ainda tem um lado BA que você pode jogar. O cenário ideal é você passar com Beatriz e Trap. Isso, com 4 cartas, só dá pra fazer em um cenário que você abra de Tour Guide e magia, tá? Porque pra fazer a Beatriz você vai usar sem a Tour Guide você vai gastar 3 cartas. Aí você vai ter a spell, você vai ter o descarte pra spell. Com a Tour Guide você consegue fazer Dante com uma carta, ter o descarte do BA, ter um BA pra descartar pra invocar a Beatriz, ter a spell e ter o descarte da spell. Assim você passa com Beatriz e Trap e passar com esse campo é insano. É simplesmente insano, tá? Mas eu falei aqui da Tour Guide, acabou que eu nem falei o efeito dela. Quando ela é normal sumo, você pode invocar por invocação oficial um monstro demônio de nível 3 da sua mão ou do deck, mas negue seus efeitos. Além disso, ele não pode ser usado com matéria síncro. A Tour Guide é buscável pelo efeito do Skarm, tá? Isso é bem relevante, porque mesmo sendo uma cópia, você consegue acessar ela basicamente de quase todos os jogos por causa do Skarm. E por último, mas não menos importante, eu diria que um coringa do deck é o Guerreiro Rino Demoníaco, tá? Por que ele é um coringa do deck? Porque ele tanto pode jogar pro lado de BA, quanto pro lado de Infernoid. Porque qual é o efeito dele? Primeiro é que monstros demônio que você controla, exceto o Guerreiro Rino, não podem ser destruídos em batalha ou por efeito de card. Então ele dá uma proteçãozinha ali pros demônios, lembrando que todos os Infernoid
são o demônio. Além disso, se esse card foi enviado para o cemitério, você pode enviar um monstro demônio do seu deck para o cemitério, exceto o próprio. Ou seja, você pode tanto enviar um Skarmy, um Sir, um Farfa, ou qualquer outro monstro BA e tá jogando com Burning Abyss, ou você pode enviar um Deviate, pode enviar um Setsemas e tá jogando com o seu lado Infernoid. Então, ele é de extrema importância nesse deck, além de que o efeito dele de seus monstros demônios não poderem ser destruídos é muito relevante no lado BA, porque você, hora ou outra, vai controlar o Infernoid, e você controlando o Infernoid, os seus monstros BA, você não pode dar Special Summon deles porque eles vão ser destruídos. Porque é um monstro, o Infernoid é um monstro que não é um monstro BA. Mas aí você dá Normal Summon do Rhino e você consegue estar invocando seus monstros BA normalmente sem que eles sejam destruídos, porque o Rhino vai proteger eles. Então, Rhino, especificamente nesse deck, no BA ele ainda é muito importante, mas no BA Infernoid ele é mais importante ainda. E o deck se fecha com Kitteroid, porque hora ou outra você pode enviar ele pro cemitério no pânico aqui pela Beatriz para segurar um OTK. E também Galaxy Ciclone, porque você pode também enviar ele pro cemitério com a Beatriz e lidar com uma trap contínua do Mech Knight. Jack Seed também tem um tubarão para você bater diretamente, o Breaksword para você estar lidando com certas casas do oponente, destruir certas cartas, e Link Discípulo por causa do lock da IB, tá? Da Ibli. A skill ainda é Mente dos Plana, você ainda é um BA, você ainda vai dar Farfas e Mente dos Plana com Farfa fica muito mais forte. E é isso. Muito tempo explicando o deck, mas vamos agora pro deck em ação, vamos agora para alguns replays. Bom, o primeiro replay aqui é contra um Musketeer, eu lembro desse jogo. Vamos lá. Minha mão foi essa, eu abri bricado, tá? Porque essa mão aqui eu só seto o Rhino, não faço mais nada. Eu abri com os 2 níveis alto do deck. Então vamos lá. Ele é um Musketeer, ele não vai me matar facilmente, então vamos lá, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele é o normal summon de um Caspar, seta 2 cartas e bate no número setado. Meu bicho é destruído e vai enviar pro cemitério um Skarmy, porque um Skarmy vai ativar efeito e na fase final vai adicionar um Sir pra minha mão. Por que eu não busquei uma Tour Guide, por exemplo? Porque ele é um Musketeer. Eu vou dar normal summon dessa Tour Guide, eu vou tomar a Quick do deck e a Tour Guide vai ficar largada no campo. Então preferi buscar o Sir. Na minha draw phase eu compro o Hamadik, eu dou Special Summon do Hamadik banindo os 6 Semas, tá? Vou tentar forçar essa interação aqui do Caspar. Ele nega o efeito, ou seja, se eu tivesse buscado a Tour Guide, dado o normal summon da Tour Guide, ele teria dado a spell, né? Beleza. Tirei a interação dele, ele vai adicionar outra pelo Caspar, tá? Vamos lá. Normal Summon Rhino, vou fazer Dante. Agora ele vai dar Desesperado no meu Dante. O Dante vai ativar efeito, vai me recuperar o Skarmy, e o Rhino vai ativar efeito e vai enviar pro cemitério o Sir. O Skarmy vem pra minha mão, o Sir vai ativar efeito, vai invocar o Dante, e agora eu faço Beatriz descartando o Skarmy, ou seja, o Skarmy ainda vai me dar mais uma carta na fase final. Vamos bater aqui, ele dá Mirror Force, ou seja, esse cara tava com tudo, cara. Beleza. Minha Beatriz vai ser destruída, mas a Beatriz sendo destruída, ela ativa efeito. O Dante também ativa efeito, porque caiu no cemitério, vai me recuperar o Sir. E a Beatriz vai trazer o Virgil, daqui eu bato. O Sir ainda vai me dar mais uma carta, ou seja, eu joguei ao redor de 2 interações do cara, uma Mirror Force, e ainda tô com o Virgil no campo, 2 Sir na mão, um Deviate e uma Tour Guide. O BA é insano, tá? Eu adoro o BA. Mas vamos lá, turno do cara. Ele dá normal summon da Starfire, ativa a lança aqui. Aí tenta jogar aqui, invoca o Caspar, faz aqui esse bicho aqui, mas eu descarta, invoca aí, porra, não tinha mais nada que ele fazer aqui. Vitória pra gente em cima do Musketeer. Vamos lá, um duelo agora contra um Galaxy, começando aí, coitado, né? Aqui, se eu não me engano, a gente só joga de BA, né? Você ainda é um BA, tá? Embora você seja um BA Infernoid, você ainda é um BA. Você consegue jogar normalmente com BA e só isso faz você vencer, porque o BA é um bom deck. Vamos lá, Normal Summon Rhino, Special Summon do Rubik, faço Dante, e aqui é uma coisa, tá? Se você é um BA, normalmente você não ativa o efeito do Dante no primeiro turno para milar 3. Só se você quer tentar cavar um Skarmy, alguma coisa. Por quê? Porque você pode correr o risco de enviar a Tour Guide. E a Tour Guide você não quer que ela caia no cemitério, você quer que o Skarmy caia para você adicionar a Tour Guide. O meu BA, a minha versão de BA puro, ela não roda com 30 casas, ela roda mais ou menos com as 23, 24. Ou seja, eu tenho bastante consistência no meu turno para conseguir fazer a jogada com Beatriz e no final adicionar a Tour Guide. E quase sempre eu não milho 3 cartas no efeito do Dante. Só que como você é um BA Infernoid de 30 cartas, a chance de você tá milando a Tour Guide nessas 3 cartas, pelo fato de você ter 30 cartas, é menos do que se você tivesse 23, 24 cartas. E você quer enviar cartas pro seu cemitério porque você quer que seus Infernoides caiam lá, porque é volume de jogo. Se o Seitsemas ou o Deviate cai lá, junto com mais,
Você consegue estar invocando eles. Então, no BA Infernoid, eu milho 3 cartas, tá? Eu detacho aqui o Rhino. Na verdade, eu não detachei o... Por que eu não detachei o Rhino? Ah, lembrei. Eu lembrei porque eu não detachei o Rhino. Porque caso esse cara combe muito, ele consiga passar da minha interação do Farfa com a Beatriz, o Rhino estando aqui, o Rhino vai ativar efeito no turno dele. Aí o Rhino pode enviar o Sir e tentar botar mais monstro no campo pra eu segurar e eu não morrer. Embora eu tivesse com Kitteroid, ou seja, dificilmente eu morreria. Talvez a jogada ideal tenha sido detachar o Rhino pra tentar enviar já um Deviate pro cemitério, por exemplo. Mas aí beleza, eu descarto o Scarm pra invocar a Beatriz. E passo com Beatriz, ainda é um turno bom. E o Scarm ainda vai mencionar a Turgide, um follow-up. Vamos lá, turno do cara, ele dá skill. Envia... Ele dá o outro efeito, né? Envia o dragão e secar o cemitério, agora ativa o renascimento. E ele vai tomar Farfa pelo efeito da Beatriz. Eu detacho a matéria, detacho o Dante. E envio o Farfa pro cemitério. O Dante vai me recuperar o Farfa que eu enviei. O Farfa ativa o efeito e banir o dragão dele. Aí o dragão dele volta, normal summon Turgide. Turgide traz Rhino. Aqui eu faço Break Sword, se eu não me engano. Ele dá compulsório no meu Break Sword, não tem problema. O Rhino vai ativar efeito. Vai enviar o Seitsemas. Seitsemas? Ah, lembrei. Seitsemas vai... Seitsemas vai entrar banido 2 Infernoid. Seitsemas do campo, agora ativa efeito da Beatriz. Detacha o Rhino. O Sir, pra enviar o Sir pro cemitério, o Sir vai ressuscitar o Dante. E aí com o Dante eu faço a Beatriz descartando o Farfa. Farfa ativa efeito, vai banir o dragão dele. Dou skill, rasgo o dragão. Bato com 6 gemas e bato com as duas Beatriz e finalizo, tá? Você vê aí o Infernoid sendo uma ferramenta para você estar conseguindo ter volume de jogo com monstros e tá finalizando os jogos. Vamos lá, tava com a sequência aqui de 7, se eu não me engano isso aqui é um Mac Knight. Abri assim, de novo abri só de BA. Por enquanto o vídeo é só BA, né? Se bem que eu usei o Infernoid ali pra estar finalizando o jogo. Eu usei um pouquinho de Infernoid, mas BA até agora é o protagonista. Vamos lá, com essa mão é o seguinte, normal summon Scarm, special summon Barbar, faço Dante, faço efeito Dante detachando o Barbar, porque eu não detacho o Scarm, porque o Scarm eu vou deixar ele aqui guardadinho para eu poder ativar no turno do oponente. Porque eu já vou descartar esse Scarm aqui, para invocar a Beatriz, então não tem necessidade de detachar isso aqui também. E envio 3 pro cemitério. Acabou que eu envio um Kitteroid, um Mantra e um Seitsemas. Seitsemas já caiu ali, já é volume de jogo. Beleza, faço aqui a Beatriz, seta minha trap, Scarm busca Turgide, BA padrão. Passo o turno pro cara. Ele dá normal summon do discípulo, e aqui, do discípulo não, do clérigo, e aqui eu já dou Farfa, tá? Não sei se foi a jogada certa, mas aqui eu já dei Farfa. Detachando o Dante vai me recuperar o Farfa que eu enviei, e o Farfa ativa efeito e vai banir esse clérigo. Aí ele joga no Mac Knight, seta aqui, invoca o Púrpura vai ativar efeito, vai banir ele mesmo, pra adicionar o Avram. Ele vai dar Special Summon agora do Índigo, vai mover, vai dar Special Summon do Azul, vai buscar o vermelho, vai fazer o Link, vai descartar o Avram pra buscar a Trap, vai invocar o vermelho agora, vai destruir minha Beatriz vai ativar efeito, vai invocar o Virgil, e agora ele ativa essa carta aqui, tanto faz, ele vai voltar pra mão o Púrpura, beleza, Laço que une, bateu, vou comprar uma carta, bateu, show. O Scarm enviado pro cemitério vai me dar mais uma carta, vou adicionar um Sir, e o Farfa dele volta o clérigo aqui pra essa zona. Agora vamos lá, vamos passar do cara que tem a Trap setada. Primeira coisa, o Seitsemas já entra. Por quê? Ele entrou nessa coluna aqui pra eu destruir o link dele. Porque destruindo o link dele, ele tem a trap aqui. Ele não pode invocar um monstro na coluna do clérigo aqui. O clérigo tá travando ele. Ou seja, eu limpei o monstro Mac Knight dele aqui. Ele não consegue trazer, por exemplo, o Avram ou o Índigo na zona adicional. Ou seja, eu vou ativar o efeito do Seitsemas na minha fase final. Na minha fase final da batalha, tá? Na fase final da batalha. E é o que eu faço. Só faço isso, eu seto o Sir aqui por pré-ocação, tá? Porque vai que esse cara consegue jogar pra me matar. Aí o Sir consegue segurar um pouco aqui. Bato com o Seitsemas, destruo o link dele e o Seitsemas vai ativar efeito. Ele ativa aqui a trap pra invocar o Índigo. Mas aí eu bano a trap dele e o Índigo é destruído. Ou seja, já lidei com a trap. Show. Turno do cara, ele faz aqui link 1, faz o link discípulo. Vai comprar uma carta. Agora ele dá Special Summon aqui do Púrpura, vai banir o próprio pra ativar o azul. Invocou o azul. Vai adicionar cartas, adicionou o amarelo e mais uma, né? Porque eu tenho duas aqui caso na coluna, adicionou mais um Púrpura. Agora com esses dois aqui ele vai fazer mais um Link 2. Vai ativar efeito, vai descartar o amarelo para adicionar Quick. Ele vai vir pra porrada, simbora. Bateu aqui, Sir vai ativar efeito. E aqui eu trago o Dante. O Dante tem 2500 de defesa, ele não vai conseguir passar aqui pelo vermelho. Show, ele só passou o turno. Agora eu dou Special Summon da minha Beatriz usando o Dante, descartando o Farfa. O Farfa vai ativar efeito e vai banir o link dele.
rasgo o link. Aqui eu bato com 6 gemas, ele dá livro da lua de 6 gemas, não tem problema. Bato aqui com a Beatriz. Show, ele ativa aqui a magia, invoca o púrpura. Volta o púrpura pra mão e vamos lá, vamos jogando. E pouco em pouco vamos finalizando o cara. Tem uma Beatriz aqui na interação. Show. Invocou o púrpura, bateu na Beatriz, eu dou o efeito da Beatriz, envio o Cir pro cemitério. Detachando o Dante vai me recuperar o Cir. E o Cir vai ativar o efeito invocar o Fafa. O Fafa, como eu controlo o monstro que não é Banyamis, a Beatriz não é Banyamis, vai cair no campo, vai ser enviado pro cemitério. Cai no cemitério, ele vai ativar efeito, vai banir o púrpura dele. O púrpura dele volta. Show. Normal summon do Decatron. Decatron envia pro cemitério aqui o Patrulheia. Pra tentar forçar alguma acertada dele aqui. Acabou que eu acertei uma lança. Ele dá na Beatriz. Show. Agora eu viro os 7 gemas. Bato. Tomo outra Quick, tá? Não consigo finalizar mais os 7 gemas. Ativa efeito de novo. E vai banir mais uma carta dele. Baniu o Púrpura. E aí o cara tá no top deck. Puxou a Ibre. Não consegue fazer mais nada aqui. Invocar Mermaid. Mas aí não adianta nada aqui não, tá? Ele bate. Mas eu finalizo. E é isso. Assim que você se vence do Mech Knight, tá? O 7 gemas é bem bom. Que card bom, cara. Vamos lá, duelinho contra um Mod Ice. Muito tempo que eu não enfrentava um Mod Ice, tá? Mas acabou que eu encontrei um Mod Ice aí na Ranked. E simbora. Irmão, foi essa, abrir só de Infernoid, né? E aqui você faz o quê? Você faz a jogadinha de Infernoid. Quer descartar uma carta, adicionar o banquete, setar o banquete e fé. E aqui eu ainda abri com o Deviate, né? Ou seja, eu não posso dar efeito Decatron e enviar o Deviate pra ter uma negação de monstro. Aqui eu tava na merda, tá? Vamos lá. Já no começo do turno eu já ativo a Trap. Já invoco os 3 aqui, tá? Decatron ativa efeito, eu enviei os 7 gemas, que é o que tinha. Show. Ele vai jogar ali, dá o Coringa, busca o Odiais, aí dá skill. Bota o Odiais ali, invoca, ativa efeito, busca mais um Coringa. Agora aqui ele vai fazer a mão gigante, e com esses 2 aqui ele vai fazer o Exige, que vai poca a carta, né? Aí ele bate, sem problema. O meu efeito aqui, como ele é um deck pêndulo, o meu efeito de dar DD Crow não é relevante, né? Porque as cartas dele não vão pro cemitério, vão pro extra deck, então é um problema. Ele deixou aqui com o meu Decatron no campo. Beleza, invoquei o Deviate, porque aí eu já limpo as escalas dele e já limpo a acertada também. Só que ele podia negar aqui por causa do mão gigante, ele podia, né? Podia, mas ele não quis, ele só deu TTH, na verdade, se eu não me engano. Ele dá TTH. Eu sei, mano, esse cara, a gente passou... A gente jogou contra um Odiais que abriu muito full, tá? Full. Que ele fez rank 4, ele fez rank 7 e ele setou a TTH, cara. Esse cara, mano, porra, abriu com a mão dos sonhos. Mas beleza, toma o TTH, mas pelo menos as escalas dele são limpas, tá? Ou seja, follow-up dificilmente ele tem. Normal Summon Rhino, Special Summon do meu Hamadik. 2 monstros nível 3. Com o Hamadik eu tento forçar a interação do luvinha dele, tá? Na verdade eu forço aqui. Mas aí ele dá resposta aqui pra negar e esse bicho aqui não ser destruído. Show. Já gastei uma interação dele. Com esses 2 aqui eu faço Dante. E imediatamente depois que eu invoco o Dante, ele já ativa o efeito aqui do rank 7 pra destruir o Dante. Show. Ele dá o ataque aqui pra mãozinha. O Rhino ativa o efeito que tava como matéria. E envia o Skarm pro cemitério. O Dante também ativa efeito. O Dante devia ter ativado efeito, não? Ah, não. O Dante podia ter ativado efeito. Só que como eu só tinha o Skarm pra recuperar, e eu não queria recuperar porque eu queria que ele ativesse efeito, eu não recuperei, tá? Mas aqui o que eu faço? Eu ainda tenho 6 gemas. E eu vou banir 2 monstros infernóides pra invocar os 6 gemas. E ele tem 2.600 de ataque. Passa do ataque aqui do rank 7. Aí eu bato, destruo o rank 7 dele, os 6 gemas ativam efeito e bane o outro rank dele. E o Skarm ainda me dá uma Tour Guide pra follow-up. Cara, insano, tá? Muito insano. 6 gemas é muito roubado. E aí eu limpei o campo do cara. Tirei as escalas, tirei os monstros. E aí vamos e ainda adicionei follow-up. Passo o turno pro cara. Eu sei que esse campo aqui é frágil. Se ele consegue jogar de alguma forma, ele passa facilmente aqui desse campo. Mas, por exemplo, o Odiais normal dele não passa de 6 gemas que tem 2.600. O Odiais tem 2.500. Ele tem que invocar o Ark ou fazer Exige. Mas enfim, ele não tem escala, então eu dificultei a jogada dele. Se ele tivesse negado com a mão gigante o meu Deviate e não dado o TTH, se ele tivesse esperado mais pelo TTH, as escalas dele provavelmente estariam no campo ainda. E ele conseguiria até segurar melhor, dependendo das interações. Eu acho que ele jogou errado, tá?
Mas beleza. Ele dá a coringa, viu que não ia voltar pro jogo e desistiu. Insano. Duelinho agora contra um Jaden Ubel, que esse aqui eu não lembro o que é. Eu realmente... Minha memória falhou agora. Mas ó, mãozinha boa, tá? Mãozinha boa principalmente pra jogar de BA. Normal Summon da guia, invoco o Rhino, faço o Dante, Dante detacha o Rhino, se eu não me engano. Aí eu vejo o que eu enviei. Por que é importante detachar o Rhino? Porque o Rhino é bem bom. Porque vamos lá, você tá dando esse efeito do Dante normalmente pra tentar enviar um Skarm. Só que, por exemplo, se você já traz um Skarm pelo efeito da Tour Guide, você detacha o Skarm aqui, e você, sei lá, envia pelo efeito do Dante outro Skarm, você vai ter 2 Skarm. Não adianta muito você ter 2 Skarm no cemitério, só que tem um pra você buscar. Com o Rhino, ele cair do cemitério junto com o Skarm, o Rhino pode ativar efeito e enviar outra coisa sem ser o Skarm, tá ligado? Então ele é mais interessante nesse sentido. Porque, por exemplo, se cai o Skarm aqui, eu provavelmente teria enviado um Setsemas ou um Deviate. Então, como não aconteceu, acabou que eu envio o próprio Skarm, tá? Na verdade, eu envio o Deviate. Calma aí, agora que eu tô bugado. Por que eu não envio o Skarm? Ah, porque eu fiz o Dante com Tour Guide. Ok. Normalmente o alvo do Skarm é a Tour Guide. Como eu já abri de Tour Guide, eu preferi enviar o Deviate, tá? Porque aqui já caiu vários monstros Infernoid. Ou seja, é só eu comprar um Infernoid que esse Deviate já fica útil. Que eu já consigo invocar esse Deviate diretamente no meu cemitério. Então eu preferi jogar assim. Não sei se foi a melhor escolha, mas agora analisando, talvez seja melhor, tivesse sido melhor enviar o Skarm, porque o Skarm já adicionei mais cartas, tá ligado? Mas enfim, foi minha escolha na hora e acabou que eu ainda ganhei. Aqui eu envio o Fafa. O Fafa é importante ser descartado aqui, não o Sir, porque ele na mão eu não consigo enviar ele pro cemitério, pelo efeito da Beatriz. Ele no cemitério eu consigo dar Foolish do Sir, o Sir ativa efeito, invoca o Fafa e eu consigo dar Fafa no turno do oponente. Então, descartar o Fafa aqui foi importante. Ah, um Salamangreat, ok. Normal Summon Debug, vai adicionando aqui a Gazela, vai fazer Link 1, vai invocar o Plumático, vai ativar o campo, vai fazer Link 2, quer dizer, fez relink do Link 1, e agora a Gazela vai ativar efeito, isso vai ser invocada, vai enviar o Jaguar, ele invocando o Link 2, opa, Beatriz, detacha o Dante, envia o Sir, Dante vai me recuperar o Sir, e o Sir vai invocar o Fafa vai se enviar ao cemitério, eu vou banir o Link 2 dele. Eu já quebro a perna do cara aí, porque ele fica sem Link 2. E aí ele não consegue invocar o Jaguar do cemitério, a mão dele já... Eu consigo travar totalmente ele, não faz mais nada, ele só passa o turno. Show. Meu turno. Bano aqui o Deviate e o nível 2 pra invocar o Setsemas, tá? Agora eu dou Normal Summon do Sir. Por que você deu Normal Summon do Sir? Não faz sentido. Porque eu controlo um monstro que não é BA. O Sir vai ser destruído. E eu quero que o Sir seja destruído pra invocar o Dante do meu cemitério. E agora eu consigo fazer mais uma Beatriz. E o cara desiste, porque é muita pressão e ele não tinha como voltar pra esse jogo. E assim, o Fafa dado na hora certa pode parar o Salamangreat. Considerações finais? As considerações finais são que esse deck é insano. Esse deck aqui eu gostei muito de jogar com ele, tá? Eu gosto muito do BA. Eu gosto também do Infernoid, eu joguei alguns jogos com Infernoid puro. Só que eu achei um jogo um pouco monótono, tá? Misturando os dois de uma combinação muito da hora. E que me deu rei dos jogos, tá? Não sei falar pra vocês se é melhor que o BA. Se é melhor que o Infernoid. Eu realmente não sei. Vocês podem pensar que esse deck, nossa, esse deck brinca bastante. Mas, cara, na minha mão esse deck raramente brincou, tá? Óbvio que ele vai brincar. Ele é um deck de 30 cartas. Ele parece um pouco estranho, parece muito brincável, mas na prática não é, tá? Ele tem lá sua consistência, principalmente a parte de BA, porque BA é um deck bem consistente. Mas é isso, o BA é um deck bem bom. O Infernoid é a cereja no bolo, pra você ter mais volume de jogo, pra você ter mais camadas de jogada. E um melhor o outro. E é isso. Se você gostou do vídeo, quer deixar o seu like, mano, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Twitter e Instagram tá aqui na descrição, me segue lá. E se você gostou do vídeo, gosta do canal e quer me ajudar de alguma forma, mano, considere virar membro aqui do canal. Tem assinatura aqui que é R$ 4,99 por mês e se me ajuda demais, tá? É isso, fui, falou e até mais. Falou!